Finalmente, família, começou, tivemos aí o primeiro episódio da segunda temporada de Solo Leveling, ou o 13º episódio, né, como você preferir falar. E diga-se de passagem, cara, esse episódio tá incrível, tá recheado de coisas pra gente conversar por aqui hoje. Então, vamos acompanhar tudo que rolou nesse episódio, falar sobre o Portal Vermelho que apareceu, falar sobre o Guandansu, que veio lá dos Estados Unidos pra Coreia e apareceu, não falaram nada sobre ele, foi só uma aparição rápida, né, eu vou explicar, vocês vão entender o porquê disso daí, e também o primeiro ataque das sombras do Jinwoo. Vem comigo que hoje o negócio tá muito doido pra gente conversar. É um dia épico, cara, um dia épico. Eu vim correndo aqui fazer esse vídeo pra vocês depois de assistir o episódio pra gente falar de muita coisa. Vamos lá. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E galera, a gente já sabe, já viu toda a evolução do Jinwoo na primeira temporada ali, pelo menos até ele usar o Erga-se pela primeira vez, conseguir extrair a alma do Ygritte, que é um dos soldados mais fortes dele, né? Foi na época e continua sendo até a história atual no manhwa. O lance aqui é que essa segunda temporada ela começou ali com algumas coisas que nós já sabíamos. O que estava acontecendo no mundo no geral, eles já contaram. Décadas se passaram desde que os portais começaram a aparecer, né, no mundo. Todas as batalhas entre os monstros mágicos que habitavam os portais e os caçadores começaram a se tornar cada vez mais intensas, entendeu? Sem o mínimo de indícios de quando isso ia acabar. Na verdade, só estava continuando mesmo. Agora, com a mãe do Jinwoo internada, né, ele precisava sustentar a irmã dele mais nova nos estudos também, porque ela tinha o sonho de se tornar médico, e o Jinwoo, ele ganhou dinheiro como caçador, só que ele era um rank-er, até ele despertar como jogador, entrando no sistema, né, que foge de tudo o que você já imaginou. Agora ele subindo de nível como ninguém nunca conseguiu, fora outras vantagens, né, que ele também foi adquirindo com o passar do tempo, e à medida que ele ia se fortalecendo nas batalhas, ele conseguiu a receita do Elixir da Vida. Esse Elixir era uma poção que era capaz de curar qualquer doença. Esse é o objetivo dele para salvar a mãe dele. Só que para isso ele continua precisando ficar mais forte. Mas como ele ainda tá cuidando da irmã, o anime ele já começa lá dele atrasado para a reunião com a professora da irmã lá do colégio, que era a ex-professora dele. E quando ele chegou lá, dá pra ver a nítida mudança que o Jinwoo teve, cara. Ainda comparado com o final da primeira temporada. Então nós vimos ele lá conversando sobre as notas da irmã com a professora. E é um alívio ver que a Dinah, ela tá concentrada nos estudos. Ela tem notas para passar para um curso de medicina e tudo mais que ela tanto quis. Justamente porque ela gostaria de ajudar a mãe dela também. O fato dela ter caído naquela doença, né, a mãe dela, fez com que isso mexesse muito com o psicológico dela. E a Dinah, ela também fez isso se transformar na força para ela. A partir disso ela se dedicou bastante. Só que tem uma garota específica no meio do caminho aí que despertou. Ela era uma amiga da Dinah e ela despertou como caçadora. E a própria professora pediu pro Jinwoo para que ajudasse essa menina, porque a garota ela estava abandonando os estudos para tentar virar uma caçadora, e não era o que ele gostaria para a irmã dele, que era uma garota nova. Então assim, galera, o mundo lá não é um mar de flores. Então o Jinwoo foi atrás dessa garota, e quando ele encontrou com ela, ele decidiu persuadir ela a voltar para a escola. Como seria a melhor forma dele fazer isso? Pois é, expondo ela à perigosa realidade do trabalho como caçador. Para isso, ele entrou em contato com os contatos dele lá na guilda do Tigre Branco e conseguiu para ele e para Song-yi, que é o nome dela, uma vaga em um dos exercícios de treinamento da guilda. Só que eles tinham que entrar ali como se fosse um rank C e tudo mais, né, o exercício no geral. No início era tudo tranquilo, mas acabou que no final o portal que era rank C se tornou um portal vermelho. E era só o início do pesadelo. Infelizmente as coisas deram muito errado quando esse portão literalmente se tornou um portão vermelho. Acabou que, assim, tirou toda a perspectiva de sobreviver lá dentro. E o Jinwoo já tinha falado antes, ele falou, cara, o ideal seria que a gente fosse para um lugar que fosse mais difícil, né? Para ela ver a dificuldade dos caçadores em passar por aquilo. Talvez se ele acabasse com tudo muito fácil, ela falar, nossa, é muito fácil passar por esse portal, a gente vai, entra no portal, passa, ganha um dinheirinho e tá tranquilo. Só que isso aí não aconteceu. Na verdade, acho que as preces do Jinwoo foram ouvidas, né? Porque eles ficaram presos num lugar congelado, lá coberto de neve. Porque todo mundo que entrava no Portal Vermelho só conseguia sair depois dele limpar a dungeon total ou depois que acontece a quebra da dungeon. Só que em paralelo a isso aí, tivemos algumas outras cenas acontecendo, como por exemplo o grande Guandansu, que em algum momento lá no início da história principal, ele recebeu uma oferta ali de um upgrade nele, né, e acabou indo para a América para ganhar mais dinheiro sem pensar duas vezes. Eventualmente, ele se juntou à guilda de um dos caçadores mais fortes que estava sob o comando de Thomas André. Essa mudança aí fez com que os coreanos considerassem ele como um traidor, e a reputação dele despencou na Coreia, né?
Como resultado, com até mesmo o irmão dele ressentindo dele, né, por ter abandonado a sua terra natal por dinheiro e poder, vários anos depois da deserção dele para a América, o irmão do Wang foi assassinado de repente num ataque que deu errado. E aí, quem sobreviveu nesse ataque? Jinwoo e Jinho. Ele já pensou o seguinte: irmão, foram eles que mataram meu irmão. E foi mesmo, foi o Jinwoo que matou, mas o irmão dele queria matar o Jinwoo antes. Quando ele veio então, viu que esses dois eram sobreviventes, eles eram responsáveis pela morte do irmão, o Wang voou até a Coreia para caçar esses garotos e matar eles. Quando ele chegou na Coreia, foi a cena que a gente viu, ele recebido lá pelo Oh Jin-choo, tinha sido enviado para buscar ele e levar ele para onde ele quisesse. E mesmo que tenha ficado surpreso em ver o Oh Jin-choo, o Wang Dong-soo ele deixou claro que ele só pretendia vingar a morte do irmão dele. E até falou: meu irmão, não tenta me parar, sacou? Então ele usou o telefone lá do Dong-soo e aí rastreou a localização do Jinwoo por meio da licença de caçador. Quando ele descobriu que o Jinwoo estava atualmente num portão, ele falou pro Oh Jin-choo para poder levar ele lá imediatamente. E, infelizmente, pro Wang Dong-soo, quando ele alcançou o Jinwoo, ele viu que o portão que ele estava era um portão vermelho e não tinha como ele entrar ali. Era um portão que tinha sido comprado pela Guilda dos Tigres. E agora ele acreditava que o Jinwoo estava praticamente morto, porque ele não ia, um caçador de rank E, conseguir sobreviver a um portão de rank B pra cima, A pra cima, enfim. Então assim, ele veio pra Coreia pra nada. Daí, ele até quase se brigou ali com o Baek Yonho naquele momento, né? Deduzindo que até um dos funcionários dele sabia de alguma coisa sobre o Jinwoo e estava tentando esconder os detalhes dele. Então, percebendo que ele não conseguiria o que ele queria sem causar uma cena ali, o Wang Dong-soo finalmente desistiu e voltou para a América no dia seguinte. Então foi só uma passagem rápida, ele volta mais pra frente, já digo pra vocês, tá? E também tivemos uma outra cena específica do Choi Jong-in, falando sobre as criaturas agora têm asas, né? Essa cena específica é relacionada à ilha de Jeju. Como a gente viu lá, os ataques da ilha de Jeju já vem acontecendo desde a primeira temporada, isso foi adiantado no anime. Só que agora, pelo que parece, os monstros estão evoluindo, estão criando asas, e isso é um problema, porque apesar de no momento as formigas não conseguirem voar para muito longe, logo elas conseguiriam sair da ilha, e em volta tem cidade pra caramba, então assim, se elas voarem da ilha até as cidades, mano, já era, elas vão acabar com tudo que tem por lá, o caos vai ser muito maior. Meio que eles estão preparando um terreno pra gente, né, a produtora, pro que vai vir na próxima temporada da Ilha de Jeju. Mas beleza, voltando pro Portal Vermelho aí, nós vemos que eles agora estavam presos, né, agora não tinha como eles saírem, e logo de cara a gente teve a morte de um dos caçadores de rank mais baixo pelos Elfos do Gelo. Por pouco também a Song-Yi quase não morreu, tá? Ela quase que foi de Vasco ali, graças ao Jinwoo que ela ficou viva. O problema é que o que vai vir depois disso é pior. Porque, percebendo que eles tinham entrado no Portão Vermelho, o Kim-Chu, ele decidiu dividir o grupo em dois times. O esquadrão mais forte ia limpar o portão, matar o chefe da masmorra, enquanto o esquadrão mais fraco, que era liderado pelo Jinwoo, ficava na floresta para a segurança deles. Só que por conta das suas fracas habilidades de liderança, o Kim-Chu, do esquadrão dele, passaram os próximos dias sofrendo. Estavam com fome, estavam congelando e não estavam em condições de lutar quando encontraram um bando de elfos lá com os Yetis. Eles já tinham enfrentado até os ursos de gelo, já estavam esgotados. Como resultado, os elfos massacraram facilmente todo o esquadrão, menos o Kim-Chu, que só sobreviveu fugindo cagando de medo nas calças. Nesse momento, certo galera, foi o pensamento do Jinwoo, que se movimentou ali por dentro da floresta para salvar a sua vida, né? E a vida de todos que estavam junto com ele, incluindo a Redin, que ela estava com ele, decidiu se juntar a ele, não ao Kim-Chu. Por quê? Ela percebeu que o Jinwoo era diferente, né? Ela fez isso pelo bem da própria sobrevivência, e foi a melhor decisão que ela fez. Vendo que o Jinwoo era mais forte que o Kim-Chu, falando que ele talvez fosse um rank A ou acima disso, que ele não era só forte, mas também inteligente, porque foi ele que disse que se os ursos eram soberanos ali na floresta, eles só precisavam lutar contra os ursos, quer dizer que eles são os mais fortes dali. Os elfos, os Yetis, eles não vão para aquele lugar, daria muito mais trabalho de ter que lutar com mais gente. Por isso, quando os ursos apareceram, o Jinwoo simplesmente acabou, ele massacrou todos os ursos ali para o esquadrão todo ver. Só que o esquadrão do Kim-Chu foi exterminado, como a gente falou. Jamais pro passar do dia agora, né, enquanto estava todo mundo acampando, o Jinwoo resolveu ir até a Toca dos Ursos para limpar aquela área ali e também para testar a primeira vez o exército das sombras dele. Foi ali, meu irmão, que se tornou um verdadeiro campo de batalha inicial. As sombras soldados, que são as primeiras sombras, já foram suficientes para lidar com os ursos normais, que são rank alto. E com esse teste aí, o Jinwoo ele descobriu que a mana dele vai sendo muito gasta, né, conforme os soldados morriam e renasciam, e eles continuavam lutando, até que chegou o urso-chefe lá, o urso alfa, e destruiu literalmente todas as sombras do Jinwoo e fez com que a mana dele chegasse a zero. Aí era a hora da gente mandar o grande cavaleiro pro jogo.
o Ygritte começou a lutar e simplesmente amassou um dos chefes lá, mano. Ele acabou com o cara, cortou ele como se fosse um pedacinho de churrasco, tá ligado? Saiu passando-lhe a espada. E no final até o Jin-Woo percebeu que na luta contra o Ygritte, se ele tivesse continuado usando a espada literalmente o tempo todo, o Jin-Woo teria morrido. E detalhe, o Ygritte ele ainda é mais forte do que o Jin-Woo no nível atual dele. Ele mesmo falou isso, não sou eu que tô te dizendo não. Mas como um cavaleiro de respeito, ele se ajoelhou pro mestre no final para receber os agrados dele e os elogios, né, de que ele fez um bom trabalho. Só que nessa cena aí, a gente já pode falar um pouco do próximo episódio também, galera. Esse urso que foi derrotado ali, já que ele era o urso alfa, ele se torna a nova sombra do Jin-Woo, conhecido como Tank, a sombra do urso alfa. Isso aí não foi mostrado pra gente em nenhum momento até agora. Não foi mostrado nos trailers, não foi mostrado no episódio, mas provavelmente vai vir no próximo. Ou então, se não vier, eles estão focando em outras sombras. Com relação ao Qingqiu, que tinha fugido, a gente viu que ele se cagou nas calças, só que apareceu um elfo alfa lá, o chefe dos elfos, atrás dele, que era, consequentemente, o chefe da dungeon. E esse cara aí, obviamente, ele vai atrás do Qingqiu, ele não ia deixar ninguém viver ali, mas enquanto o Qingqiu corria pela floresta, ele tropeçou nos caçadores mais fracos que ficaram para trás. E ele ficou surpreso quando descobriu que eles ainda estavam vivos e saudáveis. Porque lembra das cagadas que ele falou? Que ele estava sacrificando os mais fracos para que eles acabassem ali com a dungeon toda e ficassem só os mais fortes vivos? Meu irmão, todo mundo que ficou para trás estava com os suprimentos que eles poderiam precisar por conta do Jin-Woo e do sistema. Estavam com casaco, então não estavam com frio, comida, estava com tudo tranquilo. Eles comeram inclusive a carne dos ursos que eles tinham matado antes, que o Jin-Woo acabou com eles. Como ele já estava ali instável, né, por ver todo o esquadrão dele ser morto, o Qingqiu, pensando que a galera que ficou para trás ele estava escondendo os suprimentos dele, ele já ficou revoltado. Então ele começou a partir para cima para atacar os caras até que o Jin-Woo voltou, né, de ter destruído aqueles ursos lá e pum, deu-lhe um tapinha por trás nele, jogando ele numa árvore e deixou ele inconsciente. Só que buscando acabar com o Qingqiu, lembra que a gente falou? O elfo, o chefe, se chama Baruka, e ele seguiu pela floresta e encontrou o Jin-Woo. Quando percebeu que o Jin-Woo não era completamente humano e era forte o suficiente para dar a ele uma boa luta, o Baruka se ofereceu para poupar a vida dele e sacrificar a vida dos seus companheiros de esquadrão em troca. Naturalmente o Jin-Woo recusou, ele falou que ele ia proteger todo mundo que estava ali. Depois que ele recusou a sua oferta, o Baruka já convocou o exército dele para lutar e o Jin-Woo convocou o das sombras também para lidar com as tropas do Baruka. Agora, mano, completamente insano, o Qingqiu recuperou a consciência e agarrou a espada para tentar atacar o Jin-Woo por trás. E isso quando ele estava na luta contra o Baruka, mano. Isso provou ser um grande erro, porque quando ele fez isso, do nada o Ygritte saiu da sombra do Jin-Woo e empalou o Qingqiu ali com a espada dele. Percebendo agora que o Jin-Woo tinha previsto o ataque, o Qingqiu amaldiçoou ele uma última vez antes de finalmente ele morrer por conta dos ferimentos. E agora isso permitiu que o Jin-Woo revivesse ele como um dos seus soldados das sombras, sobrenome de Iron. Assim, ele conseguiu a terceira sombra dele. Mesmo que o Baruka inicialmente tivesse uma vantagem na batalha, o exército das sombras do Jin-Woo finalmente começou a prevalecer contra as tropas do Baruka. Eventualmente, ele se viu lutando ali com todos os esforços combinados do Iron, Ygritte e do Jin-Woo, e com seus homens caindo ao seu redor, o Baruka atacou o Jin-Woo com a intenção de matar. Só que o ataque foi parado, né? O Jin-Woo pegou a adaga dele, jogou a adaga no Baruka e acelerou ali, mano, foi com a telecinese e tal, quebrando a própria lâmina. Completamente cercado agora e desarmado nesse ponto, o Baruka agarrou o braço do Jin-Woo numa última tentativa de matar ele, mas ele percebeu tarde demais que o Iron já tinha vindo pra trás dele e aí já era. Como resultado, o Baruka foi totalmente exposto, e aí foi quando o Iron esmagou ele no chão com o machado de batalha, matando ele no local. Depois de derrotar o Baruka, eles conseguiram sair da dungeon ali, né? Porque o grupo que estava junto com o Jin-Woo foi o único grupo que estava vivo. 4 pessoas saíram dali de dentro. E aí, a história toda melhora, porque o Baek Yonho, ele tava do lado de fora. Você lembra um dos caras que estavam falando com ele ali? Falou que o Jin-Woo poderia ter tido um segundo despertar. Ele não tinha certeza, mas o Jin-Woo tava muito forte. Ele tinha se tornado mais forte do que ele era antes. Bom, em última análise aqui, eu vou dizer pra vocês que eu adorei esse episódio, tá? Eu gostei bastante da animação, das lutas. No começo, eu vou ser sincero, eu senti uma luta, as primeiras sombras ali quando apareceram um pouco travadas e tal, mas isso não atrapalhou o que veio depois, entendeu? O episódio foi bastante legal, eu acho que a forma como eles estão colocando a história tá bem bacana, falando literalmente sobre todos os acontecimentos que estão rolando, né, um todo no mundo, como o caso da ilha de Jeju, que eu tinha comentado, e o suspense de colocar o nosso Jin-Woo numa luta tá sendo
sendo revelado aos poucos. Eu acho também que a grande luta dele agora, a primeira grande luta das sombras, vai ser contra o Baruka, né? Que a gente tem que ver. E a gente quer ver mesmo essa luta no próximo episódio. E depois, mano, eu acredito que se for bem adaptado, é só ladeira acima, amigo. Não tem como cair isso não, se for bem adaptado, tá? Então já aproveita, já vem comigo para você acompanhar mais sobre Solo Leveling. Daqui pra frente a gente vai tirar todas as dúvidas, falar dessa nova temporada por completo. Então já se inscreve, já ativa o sininho e não perde mais nada, beleza? Tamo junto demais, família. Aquele forte abraço, beijo no coração e solem, irmãos. Valeu!